So I have two mentors, people who've been very influential in my growth, Marianne Wolfe and John Locke. Both of them have been doing research and synthesizing research in this area, and they have communicated deep concerns about overuse of screen time and its effects on young children as well as children in grade school. Então ele está dizendo que dois dos heróis dele, grandes pesquisadores, a Marianne Wolfe e o John Locke, estão muito preocupados quanto ao uso dessa tecnologia, o abuso dessa tecnologia com as crianças, achando que isso vai produzir bons resultados em desenvolvimento de leitura e escrita. Eu posso interromper e fazer uma perguntinha que não me quer calar? E quanto à realidade virtual? E quanto ao holograma? May I ask you just one question, because how about holography and virtual reality? Don't you think that that might bridge the gap? That may be that the child is too sophisticated and says something like, "Oh, that's old technology. I'm not going to bother to pay attention to that Telefunken display, that old cathodic ray display." I'm just kidding. I'm just saying I know. Perhaps that there may be because we are in an information age. And but if displays are everywhere in the holographic representation and virtual reality. You are from Brazil. Yeah. You've traveled to Natal. Yeah. You've traveled to many communities that have access to no technology. Yeah. So we have I love your idea. Okay. But I think it's an important research question, but I think functionally, at least for the next 10 or 20 years, I can't imagine being able to use virtual reality in the communities that many of you know exist here and in the United States. That was a humbling note. Thank you so very much. Yeah, ele tem toda a razão. Que ele está dizendo o quê? Puxa vida, nós estamos no Brasil. E a gente tem um povo vibrante, colorido, não é? A gente tem interação face a face, somos um país multicultural. Então, por que não aproveitar e investir pesadamente na relação pessoal? Porque vai demorar pelo menos uns 20 anos até a gente ter tecnologia desse tipo que poderia, eventualmente, vir a substituir uma exposição face a face. E ele tem toda a razão. Eu humildemente reconheço. So the main concerns that John Locke and Marianne Wolfe observed were that children who are exposed to lots of screen media and interact less with other people, so their social skills are becoming limited, and also the depth of their thinking, that sort of slow, deep thinking, is not happening as much. Yeah. Então, a exposição a essas telas, essa tecnologia, faz com que, de acordo com as descobertas, não é, da Marianne Wolfe e do John Locke, faz com que as habilidades sociais da criança fiquem coartadas, fiquem subdesenvolvidas. A criança não tem interação. A gente falava antes assim, né, vem estudar, sai da rua. E hoje em dia a gente fala, sai desse computador, vai para a rua, né? Para ter um pouco de interação, né? E além disso, aquele pensamento serial profundo, semântico, não é? Aquele ponderar sobre a vida não está presente, porque a criança está sendo bombardeada o tempo todo por essa informação nessas telas brilhantes. E o attention span, né, a amplitude de memória dela fica cada vez menor. So I think that's that. Oh, I wanted to say that the only exceptions, or the important exceptions, are children with severe speech problems, like kids with cerebral palsy or other motor speech difficulties, where they have to use technology to develop
communication. Ele está falando que, claro, né, tem uma enorme exceção, que são as crianças anátricas com paralisia cerebral que precisam de sistemas de comunicação alternativa falantes, né, acionáveis pelo piscar, né, daquele que a gente tem desenvolvido. Ou seja, às vezes não dá para fazer intervenção sem tecnologia, mas sempre que der, a gente deve preferir. Another situation is where both parents are working and the child is in a very linguistically deprived environment. It's better to have some language coming from a screen than no language at all. Isso pegou fundo no fígado da gente, né? Quando ele fala assim, aqui, por exemplo, nós temos pais e mães que trabalham muito, não é? E que são pesquisadores, são clínicos, são professores, né? E a criança às vezes fica um pouquinho deixada a si própria. Nesse caso, claro, a tecnologia é melhor que nada. Então a criança que vai ficar privada da interação social, né? A third exception is that we know that technology is very good for teaching rote skills and automaticity. So you can create decoding or phonological awareness software that can, it's non-judgmental in feedback and can enhance children's automaticity with these kind of rote, implicit type. E tem uma terceira exceção honrosíssima, que é que a tecnologia é muito boa de repetir sem cansar. E sem julgar a criança, sem fazer cara de enfado. Já deu, né? Será que precisa que eu explique de novo? Não, a tecnologia está sempre ali disposta. Então, para coisas do tipo repetitivas, não é? Do tipo relação grafema-fonema, fonema-grafema, não é? Para jogos, play it again, né? De novo, como diz o Baby Dinossauro. O computador faz, e isso é muito bom, né? Ou seja, o computador tem paciência que as pessoas podem não vir a ter. Então, para criança que tem dificuldade, é uma coisa muito boa. Aqui ele está elogiando, então, né, sem saber, pondo palavra na boca dele, o nosso alfabetização fônica computadorizada. We have developed a software that has been in the market for almost 15 years already, and that does that. The software is exceedingly patient with the child. Yeah. And Same in between similar sessions, idea. therapy sessions, they play with it. In the United States, Lexia learning systems is probably the most evolved software that is similar. Wonderful. So I just wanted to make sure we like to make strong statements, but we also need to be careful to qualify them. Então, muito sábio, como sempre, professor Haynes. Ele está dizendo que a gente deve ser muito cuidadoso ao criticar uma tecnologia ou outra, e a gente deve reconhecer o valor de tudo, não é? Então, de novo, as três grandes exceções são quando a criança precisa se comunicar, então tem um sistema de comunicação alternativa falante acionável pelo piscar, por toque, que a gente vem fazendo no Brasil há 30 anos. Segunda exceção, quando a criança precisa de alguém que tenha paciência, né? E que exponha tanto quanto ela precisar, com grande prestatividade. O sistema computadorizado faz isso. E o terceiro, quando a criança é privada de informação linguística e deixada à sua própria sorte. Aí o computador pode bridge the gap, pode compensar, né? E ele está dizendo que a gente deve valorizar tudo. So my main piece of advice to parents when they say, what should I do about my child with television and other forms of screen time? For young children, I say, put away the technology and read your child a book. And if you can't read, talk with them. É isso. Então, quando os pais chegam pro Charlie e perguntam, e aí, professor Haynes, o que eu faço? Eu deixo as minhas crianças assistirem televisão ou não, né? Brincar com o computador? O que eu faço? Né? Ele fala assim, olha, sempre que possível, deixe de lado o tablet, o celular, a televisão, os games e leia com a sua criança. Se você não puder fazer a leitura compartilhada com ela, dramática, né? Então você pelo menos conversa com ela, que isso vai ajudá-la muito mais. Beleza. I feel like we've asked many. Yeah. What questions do you have?
you know, I received some nice, helpful questions, but I don't want to just stick to a script. If you have questions, it can be more interactive. Então ele está. Aqui já enviaram pela internet perguntas. Uma das questões importantes. Estão fazendo. Aqui, política pública para dislexia. Yes. Né? Posso pegar essas Perfect. coisas que vocês falaram e se você quiser complementar, complementa, tá? Ou se eu falhar em alguma coisa, pode falar. Mas pode ser então? Achei excelente. They are very much interested in public policy for early screening of dyslexia. How is it in the US, and what would you recommend for us in Brazil? Okay. I'm always careful about going to another country and making recommendations, but you're intelligent consumers, so you'll decide what you find helpful and not helpful. Ele é muito cuidadoso antes de vir aqui e pontificar o que a gente deve fazer. Mas vocês todos, como são pessoas muito especiais, muito envolvidas em dislexia, como pesquisadores, professores, como clínicos, vocês sabem muito bem selecionar, dentre as coisas que ele disser, aquilo que é mais importante. So we have a number of laws that you have similar laws around them. You know, Americans with Disabilities Act, the IDEA, Individuals with Disabilities Act, and so on. These are pieces of federal legislation that I think are probably familiar to you, or you have similar legislation here. Ele está dizendo que lá nos Estados Unidos tem leis nos 44 estados, como a lei das pessoas deficientes. Né? E que ele está dizendo assim, aqui deve haver as mesmas leis. E de fato agora a gente está produzindo, né? Quantas vezes, por exemplo, Ângela, quantas vezes você viajou? E o pessoal da ABD, a Alessandra, né? Quantas vezes nós viajamos e procuramos colaborar com o desenvolvimento dessas leis. In this room, you have lots of people who have been working very, very, very hard to help Brazilian government to do those legislations. But we're still in the beginning. But now, perhaps, we have access to people at the Ministry of Education who can finally help us. Why? Not because they're particularly bright, but because they are phonically oriented. Sem falar da orientação política das pessoas do Ministério, o importante é que eles são fônicos. E é fônico que vai resolver para a dislexia. So- And dyslexia, we need phonics. So, with respect to early identification, we have a group of parents, Decoding Action, who have been some of the most powerful supporters of applying early identification research to state-level legislation. Então, lá nos Estados Unidos, ele tem esse grupo de Decoding Action que faz questão de, sempre que possível, implementar, né, levar os legisladores a desenvolver leis que façam a triagem precoce sobre competências linguísticas e metalinguísticas das crianças, né? E isso é muito bom. Eles têm feito uma grande contribuição. And within our state, Nadine Gabb and I actually testified before a council and a number of our colleagues at MIT and MGH Institute. We've testified, and we just got into law a requirement that children be screened for dyslexia in kindergarten and first grade. This is a movement that is happening across the United States, so there will be more and more states that
develop legislation like that? Então, ele e o professor Haynes e a Nadine Gab foram convocados pelos políticos, não é? Para testemunhar acerca da importância da detecção precoce de atrasos fonológicos e metafonológicos das crianças em risco de desenvolver dislexia. E isso tem resultado em legislação muito boa para colocar recursos públicos para detectar essas crianças e prover intervenção precoce. E esse é um caminho para o Brasil. That's a path that we can follow. Yeah, it's a beautiful, super important direction for new legislation. E isso está presente em todos os outros estados cada vez mais, e essa é uma grande contribuição para a nova legislação para ajudar os disléxicos, não é? De tal forma a reduzir a manifestação fenotípica, prevenir a manifestação fenotípica de um problema que é genético, que é a dislexia. Né? Were there any other questions that you had that you felt were really that you wanted to hear the answer to that we have not addressed? Que outras questões vocês gostariam de perguntar que ainda não foram endereçadas, que ainda não foram tocadas? O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre as intervenções que são feitas no caso das identificações de crianças de risco na escola? Então, what are the intervention procedures that are adopted once you identify children at risk at schools using the screening tools that you have? What do you do in intervention? Yeah, so as you would predict, because you're intelligent consumers of information, you provide rich, fun, phonological awareness activities. You expose children to letter shapes, not forcing them to name letters or make the shape perfectly, but early exposure to letter shapes through tactile, kinesthetic, multisensory feedback. I should let you translate, I'm sorry. Wonderful. Yeah. Então ele sabe que a gente está familiarizado. You're amazingly, this is good doing this together. Yeah, I'm enjoying that, Yeah. very much so. Hey, give me 5. Okay. E a gente está se divertindo aqui. Então, e ele está dizendo assim que, claro, ele está diante de uma audiência muito especializada, muito especial, que sabe claramente vocês todos sabem exatamente o que nós fazemos no Brasil, né? Que é prover à criança atividades fonológicas de uma maneira lúdica, não é? De uma maneira rica, de uma maneira intensa, presente, dramática, não é? Como nós fazemos, não é? Jogos de consciência fonológica, gincanas, nós fazemos isso. Isso é maravilhoso, em pequenos grupos e na sala de aula. Né? A exposição precoce às formas da letra, não é? O traçado sinestésico, tátil, nas lixas, não é? Seguindo as letras. Não é? Aliás, nós vamos perguntar para ele sobre letra cursiva. Também uma coisa muito importante. Cursive writing. But the key point is that early intervention, you also need lots of rich, systematic exposure to language. Just oral language continues to be very important. Incidental exposure does not work. It needs to be intentional, systematic, with ample opportunities for review and practice. Exatamente. Então ele está falando que, claro, a coisa mais importante é prover à criança um ambiente linguístico extremamente rico, não é? De exposição sistemática, de vocabulário rico, de muitas brincadeiras com processamento serial rápido das coisas, com danças de rodas, com palmas dividindo os segmentos das palavras, com canções de rima, com nomes de animais. Você tira
figuras e os grupinhos reunidos dizem: o que é isso? Um cachorro, um gato, quantas palavrinhas tem cachorro? E aí você faz o jogo do percurso. Tudo aquilo que nós somos carecas de saber, não é? E ele está dizendo assim que isso é extremamente importante como precursor das atividades sistemáticas, porque isso daí vai gerar uma fonoteca, que é a matéria-prima para a intervenção funcionar. Porque a criança, ela vai ter uma grande amostra da composição fonêmica da língua. Ela vai aprender a brincar, uma vez que ela está familiarizada com tudo isso. This is not new research. I mean, Ingvar Lundberg, in 1982, did this famous classic study. Isso aqui que ele está falando não é nada novo sobre a Terra, né? Lundberg, em 1982, os dinossauros povoavam a Terra, fez esses estudos clássicos. He had 3 groups. Tinha 3 grupos. One group in kindergarten received rich language exposure. Um grupo, ele tinha 3 grupos. O primeiro grupo na educação infantil recebeu how many? What did he receive? 3 groups, just rich language exposure. Ele recebeu apenas exposição rica à língua. The second group received rich language exposure plus phonological awareness. O segundo grupo recebeu. Amazing study. O segundo grupo recebeu essa exposição muito rica à linguagem, mais atividades de consciência fonológica. And the third group received rich language, phonological awareness, and exposure to letter shapes and letter names. E o terceiro grupo recebeu a mesma coisa que os outros 2, só que recebeu também exposição aos nomes das letras. And then children were exposed to formal literacy instruction as they went into 1st and 2nd grade and so on. So the key finding was that I think it was end of 2nd grade, second grade? Yeah, end of 2nd grade. The children with rich language exposure only in kindergarten did show some good, adequate progress. The ones with rich language exposure plus phonological awareness, they showed significantly better literacy performance. And the third group did even significantly better. So this was 1982. Yes. This is not brand new. It's just people are not incorporating this really important instruction. Então, o que ele está dizendo é que o primeiro grupo, depois ali, no segundo e terceiro ano da educação fundamental, aquele grupo que recebeu apenas exposição rica à língua, melhorou um pouquinho do que costumava ser. O grupo que recebeu a exposição rica à língua mais atividades de consciência fonológica, ele se desempenhou significativamente acima, melhor, que esse grupo, que não recebeu consciência fonológica. Agora, o terceiro grupo, que recebeu não só a exposição rica à língua, não só a consciência fonológica, mas também o conhecimento das letras, as formas das letras, né? A exposição às formas das letras, ele se desenvolveu significativamente melhor que o segundo grupo. Ou seja, vai melhorando cada vez mais. Então, no desenvolvimento é isso. Primeiro expor a criança a rica língua, depois fazer isso e dar consciência fonológica, depois fazer isso e expor as formas das letras, né? A familiarização com as unidades ortográficas da escrita. Fala. She has a question. What do you think about RTI? The question is about RTI, or it has 2 names: response to intervention, and another group calls it response to instruction, but it's the same idea, RTI. Então, a Angelina perguntou o que ele acha sobre RTI. É resposta à intervenção ou resposta à instrução, né? E agora vamos ver o que ele acha sobre isso. Quer dizer, será que é necessário diagnóstico? Ou será que você simplesmente pega as crianças e vai fazendo intervenção antes de um diagnóstico preciso? So, does anyone need me to explain
the basic idea of RTI? Alguém aqui gostaria de que ele explicasse a ideia básica da resposta à intervenção, ao tratamento? Alguém gostaria? Se quiser, levante a mão. Se não, a gente continua. Continue? Continua. Okay, perfect. So, RTI, as you know, is based on the idea that you expose children to research-based instruction and you measure their progress to see if they improve. Então ele está dizendo assim, basicamente, a resposta à intervenção é que você seleciona aquilo que a literatura diz que é importante e expõe a criança a isso e vê se ela melhora. So as you know, the kids who do not progress, the idea is they move up to small group instruction, which we call Tier 2. If kids don't progress in that environment with research-based intensive research, then they move up to more individualized one-to-one with more highly trained professional. Então, como vocês sabem, a quase totalidade das crianças melhora, porque são intervenções testadas. Mas existem aquelas crianças que não melhoram. E aí você leva essas crianças para grupos mais limitados, mais específicos, para fazer uma intervenção mais concentrada. The problem is with implementation of research-based instruction. O problema é a implementação dessa instrução baseada em pesquisa. I still have teachers in Massachusetts, which is the most advanced state educationally in terms of literacy. I still have teachers who do not know what phonological awareness is, and they do not know how to teach it. Uau! Então, olha só, o estado mais avançado do ponto de vista, né, de seguir a ciência, que é Massachusetts, ele ainda tem professores que não têm a menor ideia da importância de consciência fonológica. Para nós, isso é estranhíssimo, né? Porque todo mundo aqui sabe. we are being ironic because in here it's a prevalent state of affairs. Yeah. So you see, if you don't have very solid, coherent implementation of research-based instruction, then RTI doesn't work. Então, a resposta à intervenção não vai funcionar se você não tiver uma consciência generalizada, bem disseminada, sobre quais são as intervenções focais, eficientes, de acordo com a pesquisa. And we have called this problem, wait until they fail. E ele chama esse problema, espere até que a criança fracasse. É a espera pedagógica, que os consultivistas são. É o clique. Deve dar um estalo de Vieira a qualquer hora. Vamos esperar. So, like everything, we like to say strong statements, but then we need to qualify. So I want to qualify. E dá uma vontade de falar uma coisa bem dura, mas espera um pouquinho. Vamos qualificar primeiro. Ser cuidadosos. With children who are second language learners or multilingual learners, one of the big challenges for us diagnostically is to differentiate a language difference from a language disorder. Então, com crianças advindas de lares estrangeiros, como nós temos aqui no caso do Brasil, Venezuela, por exemplo, não é? Que é um problema endêmico, não é? Ou epidêmico, porque o Brasil todo está sofrendo isso, né? Então, um dos problemas que existem é você identificar se a criança tem uma defasagem de linguagem devida a uma mera diferença da língua, porque ela fala espanhol no seu lar, né? Ou se é de fato um distúrbio, não é? So this is a situation where if you as a professional can do systematic, careful teaching, you can do non-biased assessment and pick up who progresses slowly and who progresses quickly, and that can help you be a little bit more sure about
whether it's a language disorder or just a language difference. Então, à medida que você vai adquirindo experiência na avaliação da criança e você vai vendo o progresso dela como função das atividades que são eficazes em produzir desenvolvimento da linguagem, você vai percebendo a natureza da dificuldade da criança. Se ela passa a progredir rápido porque ela simplesmente estava privada da exposição à linguagem, ou se de fato ela fica para trás porque ela tem um distúrbio, uma dificuldade mais biológica de linguagem, né? Another exception, of course, is schools where teachers are very good at what they do. They really understand systematic, structured literacy instruction. And in an environment like that, you can more predictably identify who is truly dyslexic or at risk for some other kind of related language impairment. Isso. Quando a escola é competente, é responsável e faz uso das atividades que a pesquisa mostrou que são eficientes em produzir desenvolvimento de linguagem, então essas escolas que têm um protocolo padrão, que têm atividades padrão, quando as crianças começam a ter desempenho diferente umas das outras, fica claro que as crianças que estão atrasadas são aquelas que têm, de fato, uma dificuldade de natureza biológica. Porque essas escolas que são tão bem organizadas, elas vão empregar atividades compensatórias para o caso de a criança ter sido privada de linguagem, ou vir de um lar estrangeiro, por exemplo. So in general, I would recommend a healthy skepticism about RTI. Então, de forma geral, ele recomenda que a gente seja um pouco cético, um pouco cauteloso acerca de usar a resposta à intervenção ou à instrução. Okay, good. Any other questions? These are great questions. Eu gostaria de fazer uma pergunta já avançando um pouco na idade aí do assunto. Nós temos conseguido algumas coisas em relação à inclusão do aluno no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade e até em concursos públicos. Mas a gente tem tido um grande problema para a inclusão no mercado de trabalho. Como isso é visto nos Estados Unidos? Inês is asking you about the inclusion, professional inclusion and school inclusion, and she is reporting that at ABD, a lot of progress has been obtained in including dyslexic children and youngsters at school, and also helping government to adopt measures such as providing the child with extra time in order to in examinations for college and so far and so on. And she would be delighted if you could explain us what do you do in the US in order to increase professional inclusion of dyslexic young people in the marketplace. How do you help them to get a work, get a job, get a career, and make success, have success? Wow. That is a huge question. I will try to answer some parts of it. Essa é uma questão grandona, ele vai responder por partes, como diria o esquartejador. Vamos por partes. Yeah, so as you know, inclusion really starts with awareness. Awareness of strengths of people with dyslexia. That's fundamental. Como vocês sabem, inclusão começa com conscientização. É conscientização acerca das competências preservadas e exacerbadas nos disléxicos. Aquilo que o disléxico tem de melhor. Aí você pode começar a falar de inclusão. So when we try to do inclusion of a child with dyslexia in a classroom, there are two audiences that we need to change their awareness of. One is the teacher, and the other is the fellow students. Para fazer a inclusão escolar da criança com dislexia, tem que trabalhar a conscientização de duas pessoas cruciais, que são o professor, a professora, e os coleguinhas
da criança disléxica. So creating a disability-friendly environment where children are not teased because they are different, as you know, is front and center, probably the most critical opening for creating an environment where inclusion can begin to work. A medida mais importante para que a inclusão escolar da criança com dislexia possa vir a ocorrer é criar um ambiente livre de zombaria, de perseguição, de exposição indevida e vergonhosa da criança disléxica ao ambiente social. Por exemplo, você não vai pedir para ela ler em voz alta, na frente de todo mundo, né? For instance, you're not going to request her or him to read aloud the code in the front of her peers or their peers. So I will give you 2 examples that will test you to see whether you are ready for inclusion. Ele vai te dar 2 exemplos, nos dar 2 exemplos para saber, para testar, para saber se a gente está preparado para incluir crianças com dislexia. Do you think that a blind person would be a good speech language pathologist? Você acredita que uma pessoa cega poderia ser um bom fonoaudiólogo? If in your mind you are thinking, oh my gosh, I don't think so, I'm really afraid, they would need to look at people, then that would suggest you are not ready to include a person who is blind as a speech language pathologist. Se a sua resposta for, oh meu senhor, eu acho que não, é necessário que ela veja a boca e interaja visualmente com a criança, então o professor Haynes diz que ele acha que nós não estamos preparados para incluir a pessoa cega no ambiente de trabalho como um colega fonoaudiólogo. Test number 2. What do you think about admitting a high-level person, a person with high-level autism, into a speech-language pathology master's program? Someone who, when they're talking with you, they maybe go like this every once in a while. Isso é fácil. That's easy. O que vocês acham de incluir num programa de mestrado como estudante uma pessoa com um transtorno do espectro autista, né, de alto funcionamento, que apresenta estereotipias e assim por diante, né? Eu acho que isso aí não tem problema. So, if you think nós somos todos loucos na pós-graduação. So obviously I'm not testing you, but I'm helping you think about what are the considerations that we have to do to include people into the workplace. So what kind of awareness do we need to create amongst people that allows us to include persons with dyslexia in the workplace? Então ele não está testando ninguém aqui, ele só está levantando algumas questões muito importantes que devem ser consideradas quando se pensa em como é que a gente faz a inclusão de um profissional no ambiente de trabalho. But I have some problem with that. I want to fight a bit with you. Eu vou brigar um pouquinho com ele. No. Fight as a brother. Fight as a brother. No, you know why? Because Luciana, that lady in black, who is over there, she has she's a speech language pathology, such as yourself, and Ângela Nico, and so many people in here, bright people in here, and she has. Wait, I want to clarify something before you say anything more. Okay. I was not implying that either of those people could not be really good as speech language pathologists. I want you to understand that. Yeah. Okay. No, but by all means, I know. And this relates to admissions considerations in our master's program. Things that we've had to go through thinking. There are 2 wonderful stories that makes us think
tem duas histórias que vão fazer a gente pensar. And I should say, not only in our master's program, but also other master's programs across the United States. Yeah. We are not quite normal in academia, so I think that would not pose a problem. No, but when it comes to clinical intervention, lots of things happen. You know, I have been hospitalized in intensive care unit for 3 months after an accident. And the physiotherapy person came to me and with a funny laughing grin in his face, he was always going like this. If I said, I'm in pain, please help me, he went like this all the time. You don't want to collaborate? No, I want to collaborate. So step on the floor, collaborate. And then I said, no, I was operated. If I step on the floor, if I put weight on it, I'm going to surgery again because the tendon is going to rupture, is going to suffer a rupture. And then I started noticing that he was completely absent in terms of feeling, empathy. And that was okay with me, that was okay. I didn't mind, I didn't bother. He came to me always and tortured me terribly. Ele me torturou. O fisioterapeuta me torturou durante 3 meses. A given moment, and I asked him, please, sir, give me the opportunity to use, give me the opportunity to use a walker so that I can desensitize the lower part of my foot because I'm standing in here for 3 months. I cannot, the pain is too high. And so he said, no, it's against rules. So do you want to explain for people who do not speak English? Então, só brevemente. 3 meses de intervenção, 3 cirurgias. E eu caí com um fisioterapeuta que vivia sorrindo quando eu falava, tá doendo. Ele mantinha o sorriso. Eu falava assim, pisa forte no chão. Eu falei, meu pé foi imobilizado nessa posição para não pisar, porque se eu pisar, o tendão vai romper. Ele falou, não, você não quer colaborar. Eu falei, não, eu quero colaborar. Você não quer colaborar? Eu quero. Mas ele tinha perseveração, ou seja, todas as características de lesão hemisférica direita. Como eu sou neuropsicólogo, diagnostiquei. E eu, como paciente, sofri muito. E eu pedi o andador, por favor. E aí, uma fisioterapeuta jovenzinha decidiu atender o meu pedido. E não podia, era contra a lei. Mas eu falei que se ela não me desse aquilo, eu não ia melhorar. E ela falou, eu acho que eu vou esquecer aqui. E ela esqueceu, e eu melhorei. Ele chegou no dia seguinte e falou, vamos para a sessão. E eu falei, daí ele olhou e falou, o que esse andador está fazendo aí? Foi ela que deixou aí, não foi? Eu vou denunciá-la. Deu para entender? Nesse momento, eu fiquei bravo. Eu falei, agora eu vou denunciar você. Deu para entender? E aí eu chamei a chefe da físio e falei assim, não dá. Eu não ia me queixar dele, mas agora que ele está expondo uma pessoa que me ajudou, não dá. Aí eu falei, eu sou neuropsicólogo, eu diagnostico um problema hemisférico direito. Ela sentou, desmontou e disse, ele de fato tem um problema hemisférico direito. Ele sofreu uma cirurgia. Eu falei, ele não tem condições de atender os pacientes. Ele tem uma lesão cerebral. Ele é ótimo para uma pós-graduação, porque na pós-graduação somos todos loucos. Ou todos nós somos estranhos. Se você fica sábado e domingo trabalhando numa sua tese e esquece de comer, de beber, de dormir, você é doido. Então, estou ótimo, você está no ambiente certo. Para um autista, para um eu, certo? Quando eu falo louco, dá para entender? Nesse sentido de não ser um normal estatístico. E foi isso que foi feito, ou seja, ele foi tirado do contato com o paciente, como terapeuta, e foi colocado no pós-graduação. Dá para entender? Então, a minha questão com ele é o seguinte, a Luciana avaliou a consciência fonológica, e ela avaliou com anteparo na boca, porque ela é fono, e o desempenho da criança foi baixo.
E aí eu falei, meu Deus, o desempenho da criança está tão baixo quanto uma criança naticega. Por exemplo, a criança naticega, que nasceu cega, não discrimina porque são homófonos, mas são heteroscópicos. E é exatamente o padrão do autista. O naticego e o autista têm a mesma assinatura, mesmo erro. Então, existe um limite. Tá, existe um limite. Só para terminar, existe um limite da deficiência. Uma pessoa deficiente, quando é um clínico, ela deve restringir a atividade clínica dela a pacientes que ela não vai prejudicar. So when a person has a disability, the person is supposed to restrict the range, the scope of his or her practice with patients whom she's not going to hurt, because sometimes she may hurt. Yeah. So I wanted to say this has been a helpful anecdote, and what it reinforces, I want to bring us back to inclusion of adults in the workplace. Então, esse caso foi muito ilustrativo e agora ele quer nos trazer de volta a inclusão no espaço do trabalho. So, whenever we talk about including anyone in an environment, maybe it's any of us in a work environment, we need to find a match between their abilities and the work that has to be done. Sempre que a gente fala de inclusão no ambiente de trabalho, nós precisamos combinar as habilidades que essa pessoa tem preservadas e as habilidades que são requeridas para a função para a qual ela foi contratada. This is the same idea as you just expressed. Essa é a mesma ideia que eu acabei de falar. So, to do this, though, we have to educate employers about the specific strengths and weaknesses that the client, or the adult applying for a job, has. Para fazer isso, a gente tem que educar as pessoas sobre as forças e fraquezas, né, que podem beneficiar e prejudicar, respectivamente, a função dela no ambiente de trabalho. So, for persons with dyslexia, Para pessoas com dislexia, obvious accommodations in a work setting would be perhaps text-to-speech computer. adaptações evidentes no ambiente de trabalho seriam, por exemplo, talvez computadores que produzem o output falado do texto escrito. High quality editing software. Então, software muito bom que possibilita corrigir a redação inadequada, erros de escrita, paragrafias. Exactly. And then, if necessary, not being required to read a report in front of a committee. E, claro, não ser requerido a ler em voz alta um relatório diante de um comitê, diante dos colegas, dos superiores. A nossa questão é em relação ao acesso a isso, né? Porque como conscientizar as empresas? Hoje em dia, elas admitem pessoas com deficiência porque tem um recurso de abono fiscal, né? Isenção fiscal. E para os casos da dislexia, a gente não pode colocá-los no mesmo rol. Então, a nossa dificuldade é essa, a conscientização do empregador. Yeah. Inês is asking specifically the entry, with respect to the entry in the workplace. She is reminding us that there is Brazilian legislation that gives the employer special advantages, discounts in the taxes if he or she hires a person with disabilities, but that does not happen yet with dyslexic people. Interesting. That's an interesting idea. The Americans with Disabilities Act requires that job places give people, in the case of persons with dyslexia, make sure that they have access to supports that allow them to maximize their
effectiveness within the workplace. Então ele falou que isso é muito interessante, Inês, e que nos Estados Unidos existe este ato do americano com essa emenda, não é? Do americano com distúrbios, não é? Com deficiências, não é? Que propicia que o empregador, não é? Tenha acesso a uma série de adaptações que ele pode fornecer ao seu empregado para maximizar a sua eficiência no ambiente de trabalho. E que isso ainda não existe no Brasil, mas que é uma coisa muito boa, muito útil, e que seria muito bom se a gente fizesse a mesma coisa no Brasil. Nós temos um grande caminho ainda a percorrer, né? Any other? We good? Acabou? Is it over? Gente, perguntas agora, isso, Luciana. Então, A vamos abrir para Alessandra perguntas. lembrou sobre a letra cursiva. We have two questions. Alessandra is reminding us about cursive writing. And Luciana, what do you want to know? Boa noite. Eu queria saber a respeito da detecção das crianças precocemente, né, de risco, se é feito alguma orientação, se há algum programa de orientação para os pais, um formato de orientação para os pais e ou para os professores desse grupo de risco. Isso. And she wants to know, in that program of early detection of children at risk for developing dyslexia, if there are specific instructions to be given to parents with respect to what they can do to help the child once the child is identified as a at-risk child. Okay, I will start with cursive writing. A gente vai começar com letra cursiva. We know that cursive writing, a downside of cursive writing is that the letters do not match standard print most standard print that is encountered in books. Então ele está dizendo que o grande problema com letra cursiva é que ela não bate com, não se combina, não corresponde à forma da letra bastão ou da letra impressa nas fontes normais dos livros e revistas, né? However, there's a strong argument that is made for the flow, the kind of smooth, fine motor flow that children experience when they engage in cursive writing. The kind of fine motor coordination that cursive writing can teach children. Contudo, a grande vantagem da letra cursiva é que ela propicia à criança o engajamento numa tarefa de coordenação fina, óculo-manual, de tracejo das letras, e como todo mundo sabe, a codificação proprioceptiva sinestésica é muito mais primitiva que a codificação visual. Quando você esquece a senha do banco, por exemplo, os seus dedos sabem, e você pergunta para eles qual é a senha do banco. Né? Então a codificação proprioceptiva, já nos mamíferos inferiores, nos ratos, né, ela é muito mais poderosa. Por isso que a gente não consegue trocar a tabuleira de comunicação alternativa de criança com paralisia cerebral. Você inclui novos pictogramas e bagunça tudo, porque ele tem codificado cocô, não como aquele pictograma, mas aquele local. Então, ele está dizendo que a letra cursiva, a grande vantagem dela sobre as letter tiles, sobre aquelas letrinhas impressas em papelão, é que ela propicia essa codificação proprioceptiva sinestésica, que é uma bênção para a memória. So I don't know if you already mentioned it, but an obvious assist is for kids who confuse B, D confusion, cursive largely eliminates that. Então ele está dizendo assim que uma grande vantagem inicial é quando a criança escreve com letra cursiva, ela não se confunde naqueles pares, né, do espelhamento, o P e o Q, o B e o D, não é? Quando ela faz inversão no eixo vertical ou inversão no eixo horizontal, e aí respectivamente. So Ela não faz isso. there's been a neat, very interesting body of research that some of you, I know you already know about it, but Virginia Berninger at University of Washington has shown benefits of not specifically cursive, but of handwriting
as opposed to going to sort of keyboarding, that handwriting seems to help children consolidate mentally the spellings of words and actually facilitates, I know, at least spelling and perhaps also decoding. So Aristotle used to say, he who spells reads twice. Então, Aristóteles falava que aquele que escreve lê duas vezes, né? Ou seja, é o ganho. E ele está dizendo que a Virginia Berninger, todo mundo conhece aqui da Universidade de Washington, ela comparou os ganhos sobre a qualidade ortográfica da escrita, não é? Precisão na cifragem, comparou duas situações procedimentais. Uma, handwriting, na escrita à mão, cursiva ou bastão, versus keyboarding, versus digital teclado. E, claro, ela descobriu aquilo que todo mundo já esperava, que é muito mais vantajoso o handwriting, escrita à mão livre, não é? Que produz de novo aquela codificação proprioceptiva. Então não é limitada à letra cursiva, a criança tem que escrever. and then early detection, specific instruction for parents. That was another topic. Isso, e agora a pergunta da Luciana, que é para as crianças identificadas precocemente como disléxicas, o que você faz com os pais? With the iPad development screening at Children's Hospital, we, or the larger group, realized very early that we didn't just want to screen, we needed to connect screening results with intervention strategies. And so sending parents to useful websites for helping their children with dyslexia was something that was very important. So it's very important not to just screen children, but immediately to link screening results with hard, concrete things that teachers and parents are able to do. É excelente. Então ele está dizendo que ele está dando a experiência pessoal dele, não é? Que nesse projeto com a Nadine Gab e todos os outros de triagem precoce usando o iPad no Children's Hospital, ele não queria apenas fazer triagem, mas conectar a triagem com estratégias de intervenção. Então, dependendo do resultado da criança, ele encaminhava os pais e os professores para sites de dislexia que recomendavam atividades específicas a serem feitas com as crianças. Ou seja, os pais não saíam com as mãos abanando da avaliação. Eles saíam já com diretrizes sobre o que fazer na sala de aula, em casa, né, os professores na sala de aula. Good. Você ia perguntar? Não, acho que agora tá bom. Está bom, gente? Yeah. Pergunta? Yeah. Yeah. Good time. Ok. A gente acha que o tempo deu, né? E tá bom? Nossa, eu achei que foi extremamente rico, não foi? Nossa, we are delighted. Yes. We are delighted, and we want to thank you so very much for sharing with us your experience. Thank you very much. Thank you. E obrigado ao nosso querido Rogério, intérprete, que foi gerado um filme e applause. Silent applause. Foi gerado um filme agora, né, um vídeo, né, que vai ser acessível aos surdos, né, que estão cada vez mais graduados em fonoaudiologia, em psicologia, em pedagogia, não é pedagogia surda, e eles vão poder perceber pela primeira vez que existe sim surdo disléxico. Quando a gente fala assim, critério de dislexia, a gente fala assim, a criança não pode ter perda visual, não pode ter perda auditiva, isso é ridículo. Para você definir que a criança é disléxica, sim, mas, claro, na natureza, a criança é disléxica, pode ter uma dislexia, pode ter uma deficiência intelectual e pode ter um AVC, porque todo mundo é igual. So, what we're talking about is the importance of Rogério's work in making accessible that information about dyslexia to deaf professionals, deaf researchers who must realize that, yes, there is the possibility of a deaf person to be dyslexic, to
to be aphasic, to suffer a hemorrhage, cerebral vascular accident. So we can help neurological patients even though they are deaf or blind. So that is, those criteria for saying, well, you can say that you cannot say that the child is dyslexic if there is an auditory loss, a visual loss. That is a precious, precise diagnostic criterion, but in the real life, in the real world, those nosological conditions may coexist, and we must be sensitive to their presence so as to help those patients. So thank you so very much for everybody. It was a great success. Thank you. ABD rocks, ABD rules. Obrigado.